Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2022. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre liderança. E a lição de hoje nós iremos estudar mais do que sobre liderança, nós iremos estudar sobre a liderança de Moisés. Isso mesmo, a lição desta semana é a lição de número 3. E o título, o tema da lição, a liderança de Moisés. Iremos aprender com um dos maiores líderes da história mundial de todos os tempos, alguns valores e alguns caminhos para se ter uma liderança com êxito. Lembrando que o EbedemFoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, Você acessa www.ebedemfoco.com e você encontra aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores da EBD. Acesse www.ebedemfoco.com e confira. Você encontra no ebedemfoco.com também um conteúdo premium, como os slides em PowerPoint, como esse que estou usando para gravar esta aula, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse www.ebedemfoco.com e confira. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Êxodo, capítulo 3, e verso 15, diz: O Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. O resumo da lição diz: é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita com a sua graça, mas nós temos a responsabilidade de nos capacitar. O texto bíblico da lição se encontra em Êxodo, capítulo 18, verso 14 a verso 27. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio. Acredito que você já deva estar fazendo esse estudo na sua Bíblia, inclusive com o auxílio de algum bom comentário bíblico. Faça uma leitura detalhada e demorada do texto bíblico e então venha para a lição. Vamos lá, nossa introdução. Uma das histórias mais conhecidas e extraordinárias da Bíblia é a de Moisés. As lições aprendidas por ele podem ser aplicadas em várias áreas da vida do líder e de seus liderados. Na lição desta semana estudaremos a respeito da liderança deste importante personagem do Antigo Testamento. É importante nós lembrarmos aqui que as lições da vida de Moisés não são apenas para líderes, mas também para liderados. Que, aliás, é importante a gente fazer esta observação, Nós estamos com uma aula para a classe de jovens e nós falamos para professores e falamos para alunos. E é importante que tanto o professor aprenda como líder, quanto o aluno aprenda como liderado. No primeiro tópico faremos uma reflexão a respeito do período de preparo a que Moisés foi submetido e como este treinamento contribuiu para o sucesso de sua liderança, todo o processo que ele passou desde a criação na casa do pai e da mãe e também o tempo que passou no palácio do faraó. No segundo tópico, veremos como se deu o seu chamado divino, o chamado no deserto, depois de um tempo no deserto. No terceiro, estudaremos a respeito da importância de se delegar tarefas. Muito bem, nosso primeiro tópico diz assim: o preparo de Moisés, o preparo em família. A vida de Moisés é repleta de milagres desde o seu nascimento, pois Deus o preservou da maldade de Faraó. Ainda bebê, o Senhor também guardou Moisés das águas e dos perigos do rio Nilo. Essa é uma história bastante conhecida, que Moisés foi deixado ali por seus pais em um cesto no rio Nilo, para que morresse por causa do que o faraó havia ordenado, que os bebês naquela faixa etária ali de 2 anos ou até 2 anos, fossem todos assassinados, As parteiras haviam sido
ordenadas que quando as hebreias dessem à luz a meninos, era para esses meninos serem assassinados. E claro, por providência divina, Deus impediu que isso acontecesse. Moisés, a mãe de Moisés, Joquebede, tentou escondê-lo em casa até o tempo que não foi mais possível, após esse tempo que não foi mais possível, colocou em um cesto de juncos no rio Nilo, e por providência divina, a filha de Faraó o encontrou, e assim começa a história de Moisés. A filha do rei do Egito encontrou Moisés no cestinho no rio e decidiu adotá-lo, porém ele foi criado por sua mãe biológica junto de seu pai e irmãos. A mãe de Moisés teve tempo suficiente para ensinar-lhe os princípios divinos, né? E aqui nós temos a primeira lição da liderança de Moisés. Uma boa estrutura familiar com aprendizado de princípios e valores familiares ensinados por pai e mãe equilibrados é muito importante. É óbvio que isso não é regra. É óbvio que muitos homens e muitas mulheres foram bons líderes na história, mesmo vindo de contextos bastante caóticos. Mas, a princípio, para um êxito maior, nada melhor do que uma família estruturada. Nada melhor do que aprender no lar com pai e mãe. E foi o que Moisés fez, né? Ele teve o privilégio de ser ensinado naquilo que era necessário, especialmente em relação à sua fé em Deus. Uma vez que ele foi adotado pela filha de Faraó, em um contexto idólatra, ele foi criado por sua mãe e seu pai, aonde aprendeu a adorar a Deus, ao Deus verdadeiro. E quando ele de fato, enfim, chegou no palácio de Faraó, ele cumpriu com suas obrigações como filho da filha de Faraó, mas jamais negou a sua identidade. Deus atuou direta e soberanamente na preservação da vida de Moisés desde os seus primeiros dias de vida para um propósito bem definido e específico. O Senhor abriu as portas do palácio de Faraó e as manteve abertas para que Moisés pudesse receber uma excelente formação. É muito importante, né, que Deus tinha um plano de resgatar Israel e usando Moisés. E o caminho de preparação que Deus fez é muito interessante. Primeiro, na primeira infância, Moisés aprendeu os valores do temor a Deus. No segundo momento, na casa de Faraó, ele aprendeu a ser líder. Ele liderou os exércitos de Faraó, ele estudou nas universidades do Egito, naquilo que era de mais excelente de conhecimento. Moisés estudou como lutar, era um capitão dos exércitos de Faraó. Então, a primeira coisa que Moisés fez, que Deus providenciou, é que ele tivesse um aprendizado na primeira infância dos valores do temor a Deus, o que é muito importante que a gente faça isso com os nossos filhos. E em segundo momento, ele foi de fato, vamos colocar assim, para uma escola, aprender a ser líder, aprender os conceitos. Mas é importante nós olharmos para trás que o que manteve Moisés na liderança do povo de Israel, que manteve Moisés fiel, foi o que ele aprendeu com o pai e a mãe. Ele passou a infância ao lado dos pais, onde teve forjado seu caráter e fundamentada a sua fé em Deus. Como podemos observar, Moisés foi preparado pelo Todo-Poderoso desde a sua infância e assim tornou-se um líder de sucesso, servindo de referencial para outros líderes até o dia de hoje, né? Mas nós vemos aqui, e é importante tanto o aluno quanto o professor discutir esse assunto, que uma liderança de sucesso tem um processo. E o processo, e uma coisa muito importante nesse processo, é a base. Né? A base, o que é forjado, o que é ensinado na primeira infância. Isso é muito importante. O preparo no palácio de Faraó. Nós falamos do preparo de Moisés na casa dos pais, aprendendo a temer a Deus, a amar os seus irmãos, né? A ter um bom caráter
E agora nós temos ele sendo preparado no palácio, sendo preparado para ser um general, um líder dos exércitos. Moisés foi conduzido ao palácio por sua própria mãe, mas não sabemos ao certo quantos anos ele tinha, pois a palavra de Deus diz apenas sendo um menino já grande. Talvez Moisés fosse um adolescente, não há muita informação a respeito da vida dele nesse período, mas o que se sabe é suficiente para perceber que a mão de Deus estava conduzindo-o para uma grande obra que exigiria um preparo excelente. Ele precisava liderar o povo frente a Faraó. E Deus então o envia para dentro da casa de Faraó para aprender com Faraó. O nosso Deus é extraordinário e ele nos ensina que se ele deseja fazer uma obra em nossa vida, se ele deseja nos levar a algum lugar, se ele deseja nos usar de alguma forma, ele vai encontrar os meios para isso. Moisés nasceu e cresceu em um ambiente marcado pela injustiça, opressão e privação. Entretanto, ele também desfrutou da vida palaciana, sendo tratado como neto de Faraó. Ele cresceu, no meio do seu povo, o seu povo era escravo e, com certeza, com muitas dificuldades, mas também experimentou a vida farta ali dentro do palácio de Faraó. Ele foi treinado em diferentes contextos, experimentando a dificuldade e a abundância. O escritor da carta aos Hebreus deixa claro que somente pela fé Moisés foi capaz de renunciar ao que viveu e aprendeu no Egito, mostrando o valor deste período de preparo. Tudo que ele viveu no Egito agradava aos olhos, agradava aos interesses pessoais, mas o que ele viveu com seus pais, o que ele aprendeu com seus pais, agradava a Deus. A nossa maior virtude, o nosso maior aprendizado é aprender a agradar a Deus. Fica evidente que Deus conduziu Moisés ao palácio a fim de prepará-lo para a sua missão de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-lo até a terra prometida, Como eu disse agora há pouco, Deus levou Moisés para dentro da casa do inimigo, para aprender com o inimigo, para libertar o seu povo da opressão. O preparo no deserto. O treinamento de Moisés ocorreu em 3 fases. A primeira foi junto da sua família, onde recebeu a base de sua família, o temor a Deus e o amor ao seu povo. A segunda foi longe de casa, no palácio de Faraó, e a terceira foi no deserto. A segunda, aprendendo as teorias, os conceitos com os filósofos e os professores do Egito. E a terceira foi na prática, cuidando de animais dóceis, difíceis como as ovelhas. Moisés assassinou um egípcio que estava maltratando um hebreu e por essa razão foi forçado a fugir para a região desértica de Midian e ali passou a viver como estrangeiro. Como diz Êxodo 2:15, ouvindo pois Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, ele era alguém muito quisto, muito querido dentro do Egito, porque foi criado como filho da filha de Faraó, mas quando ele colocou o seu povo em primeiro lugar, o Faraó não gostou e procurou matá-lo. Longe das pessoas que amava e do conforto do palácio, ele foi exposto a intensas provações. A tática de Deus não mudou. Ele continua provando aqueles que são chamados para ocuparem um cargo de liderança. Caso você esteja sendo provado, não desanime. Deus está preparando você. Isso é uma coisa muito importante, que o professor deve explorar com seus alunos. Todo bom líder, ele tem histórias para contar. Todo bom líder, ele não é apenas um homem da teoria, mas ele é um homem de uma vida de angústias, de uma vida de esforço, de uma vida de preparo, de passagem por processos, por desertos, por perseguições. Então, você que deseja ser líder, entenda que o conceito, a universidade, os estudos é legal. Isso ajuda, mas a vida é a maior e melhor escola para um líder.
O Senhor tem algo especial para a sua vida e no tempo certo você verá que tudo vai contribuir para aprimorar o seu caráter e fazer de você um grande líder. Todo treinamento é difícil, mas o Senhor está sempre junto a nós. O Pai Celeste continua conduzindo os que Ele chama, sustentando-os e preservando-os para que cumpram com êxito a missão entregue por Ele. Confirmamos por intermédio da vida de Moisés que o sucesso de um líder passa pelo seu preparo, né? E como eu acabei de falar, o preparo teórico, né, nos livros, nas universidades é muito importante. Eu sempre defendo que você precisa entender o conceito das coisas, mas isso não é suficiente. É óbvio que é importante, mas não é suficiente, porque o que de fato vai mudar a nossa realidade é o que nós praticamos, é o que nós vivemos. Segundo tópico, o chamado de Moisés, a natureza do chamado. Refletir a respeito do chamado de Moisés requer identificar a natureza deste. Quem chamou para liderar o povo hebreu? Qual é a natureza do chamado de Moisés? Quem foi que chamou? As Escrituras Sagradas afirmam que Deus falou diretamente com Moisés a respeito da missão, a qual ele teria que desempenhar junto ao seu povo. Aqui nós já aprendemos que a natureza do chamado de Moisés não é uma natureza meramente material. A decisão de Moisés conduzir os hebreus à terra prometida. A decisão de Moisés conduzir os hebreus à terra prometida não foi humana, mas divina. Logo, a natureza do chamado de Moisés é divina. Consciente de sua missão, Moisés enfrentou e venceu o grande desafio, tornando-se um líder bem-sucedido e sendo uma referência para a posteridade. Moisés conduziu os hebreus à terra prometida e esta condução foi feita de forma miraculosa. Foi feito pela ação divina. Então Deus é quem está presente no nosso chamado. Se o seu chamado é de Deus, Deus estará presente conduzindo. Não precisa você se desesperar, não precisa você ficar ansioso esperando que dia que esse chamado vai se concretizar. Deus tem o seu tempo. A consciência a respeito da natureza divina do seu chamado levou Moisés a compreender que o exercício de sua liderança não tinha como objetivo a perpetuação de seu próprio nome, mas de glorificar a Deus e abençoar os seus liderados. Êxodo 32, 30-32 diz: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. A consciência, como diz aqui o texto, a respeito da natureza do chamado, nos leva à entrega. É muito importante que nós entendamos isso. A pessoa que tem consciência de que foi chamado por Deus, ele se entrega. Ele se entrega. A pessoa que não tem consciência, não tem essa certeza, essa convicção de que tem um chamado por Deus, ele nunca vai se comprometer. Ele vai estar sempre reticente com os compromissos da obra de Deus. Mas nós temos aqui que aprender com Moisés, que ele sabia que o seu chamado era verdadeiramente divino e por isso ele se entregava à vontade de Deus. O líder que realmente foi chamado por Deus não deve trabalhar em benefício próprio, mas sempre buscando honrar a quem o chamou, Até porque é importante que o professor discuta isso com seus alunos. Nós fomos chamados para uma missão e esta missão é glorificar a Cristo. Que fique bem claro, bem registrado que nós somos chamados para uma missão e essa missão é proclamar a Cristo. Não é proclamar nossas virtudes, não é buscar fama, não é ganhar dinheiro, não. O chamado de Deus para nós é para glorificarmos a Cristo. A importância do chamado. Ao ser informado por Deus de que seria o responsável pela libertação e liderança do povo hebreu, Moisés apresentou suas dúvidas e seus medos e as suas limitações. A consciência que tinha de seu chamado o impediu de acreditar ser ele o centro de sua missão. Produziu em seu coração a certeza de que Deus era o fundamento e a finalidade de sua liderança. Isso aqui é muito importante,
Nós somos mordomos do reino de Deus. Nós não somos reis e príncipes como muitos pensam. Então, quando se tem consciência de que nós fomos chamados para uma obra, e que se nós somos chamados, isso já pressupõe tudo, né? Se nós somos chamados para uma obra, isso significa que a obra não é nossa. Alguém, o dono da obra, nos chamou. E se nós fomos chamados, então, o nosso trabalho é glorificar o dono da obra. Não é buscar glória para nós, não é buscar reconhecimento para nós. O nosso maior objetivo é glorificar a Deus. Ao invés de optar pela reputação de seu nome, Moisés preferiu interceder pelo povo, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado dentre todos os povos. O líder consciente de seu chamado sempre buscará a glória de Deus e o bem do próximo, né? Então, nós precisamos entender, né? E até estudamos na lição passada sobre isso, os objetivos de uma liderança. Né? Nós, aqui nessa perspectiva, olhando para a liderança de Moisés, a liderança, ela tem como objetivo glorificar a Deus, e a liderança tem como objetivo também levar, né, os seus liderados a um conhecimento maior, a uma estrutura maior, e a um acesso maior, a um amadurecimento maior. Então, quando o líder está consciente de seu chamado, ele sabe que o seu chamado tem como objetivo glorificar a Deus e abençoar o seu irmão. A experiência do chamado. Não há quem se encontre com Deus e permaneça da mesma maneira. Moisés se encontrou com o Senhor e nunca mais foi o mesmo. Este encontro ocorreu nas regiões desérticas de Midian. Enquanto ele levava uma vida no anonimato, cuidando dos rebanhos do seu sogro, depois do seu encontro com o Todo-Poderoso, sua vida foi completamente transformada, né? Moisés viveu na casa dos seus pais, né, por um bom tempo, né, pelo menos até a sua adolescência. Nós vamos colocar assim, que na primeira infância ele aprendeu os valores do reino de Deus, do temor a Deus, do amor a Deus, da santidade, do zelo de Deus. Na segunda infância, ou já assim na sua adolescência e juventude, ele foi estudar nas universidades do Egito, ele foi para o exército, ele foi para o treinamento militar, e assim foi, né, a vida do Moisés. Mas chegou o momento em que ele tinha que ter um encontro com Deus. Não há quem se encontre com Deus e permaneça da mesma maneira. Moisés se encontrou com o Senhor e nunca mais foi o mesmo. Este encontro ocorreu nas regiões desérticas de Midian, enquanto ele levava uma vida no anonimato, cuidando dos rebanhos do seu sogro. Depois do seu encontro com o Todo-Poderoso, sua vida foi completamente transformada. De fato, não há quem encontre com Deus e não mude. A experiência vivida por Moisés em Midian reafirma a grandeza da santidade divina e o compromisso do Altíssimo com a promessa que ele fez a Abraão. Êxodo 3:6 disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. A experiência vivida por Moisés em Midian reafirma a grandeza da santidade divina e o compromisso do Altíssimo com a promessa que ele fez a Abraão. Ele iria libertar o seu povo. Essa experiência mudou o rumo da vida de Moisés e também poderá mudar a sua vida. Não podemos nos esquecer de que o Senhor não mudou e que continua chamando pessoas para a sua obra. Então, não chegou o fim, o chamado de Deus. A seara é grande e ainda tem espaço para você chegar e trabalhar. O líder que deseja resultados positivos e duradouros junto aos seus liderados precisa ver e ouvir ao Senhor pessoalmente, como aconteceu com Moisés em Midian, né? Se nós não temos uma vida com Deus, nossa liderança cristã será um fracasso. Então, você que deseja ser líder, você que já é líder, que está nos ouvindo, entenda. Olha só o que o comentarista diz aqui. O líder que deseja resultados positivos e duradouros junto aos seus liderados precisa ver,
ver e ouvir o Senhor pessoalmente, como aconteceu com Moisés, né? Óbvio. Ver e ouvir, sentir, viver a vontade de Deus, estar cheio do Espírito Santo, ter a vida transformada, ter a consciência de fato que foi comissionado por Deus. Terceiro tópico, delegando tarefas, né? Que é o terceiro momento da liderança de Moisés, evitando a sobrecarga de trabalho. Isso é muito importante, né? Hoje nós vivemos a era da burnout, né? O estresse, o cansaço, a fadiga, o esgotamento físico e psicológico de muitos líderes. Jetro, sogro de Moisés, não precisou de muito tempo para descobrir o quanto seu genro estava sobrecarregado com suas demandas do povo hebreu. Em Êxodo 18, 13 a 18, é um alerta a todos que exercem algum tipo de liderança. Tenham cuidado com o excesso de trabalho. Aprenda a delegar tarefas. Esse é um dos valores, especialmente da liderança moderna, mas nós percebemos aqui que esse princípio não é nada moderno há muito tempo, né? E pelo que parece, não é de alguém que estudou, por exemplo, nas universidades do Egito, como Moisés estudou, mas seu sogro, né, que era um homem do campo, então abriu o olho de Moisés sobre os exageros, sobre as sobrecargas, né, que ele estava sobre os seus ombros. Por mais bem preparado e mais espiritual que seja um líder, ele não poderá trabalhar sozinho. O trabalho do Senhor precisa ser feito em equipe. Muitos, por não saberem delegar tarefas e gerenciar equipes, acabam por fazer com que seus liderados se sintam excluídos e até inúteis. É importante, nós já até falamos sobre isso, falamos na lição passada, que uma das funções, né, do líder, da liderança de um líder, é proporcionar o crescimento do seu liderado, né? E às vezes o líder não consegue fazer isso. E aqui o comentarista está dizendo, que acho que é muito importante, que uma das coisas que pode fazer com que seus liderados desenvolvam, cresçam, é delegar responsabilidade para eles. É dar responsabilidade para ele, para que ele ore mais, para que ele estude mais, para que ele chegue mais cedo nas reuniões, enfim, delegando tarefas. Você vai ajudar o seu liderado a crescer. É necessário conhecer suas responsabilidades e seus limites de atuação, permitindo que outros também exerçam seus dons e talentos, somando esforços para o engrandecimento do reino. Isso aqui é muito importante. É necessário conhecer suas responsabilidades e seus limites. É importante que você saiba quais são suas responsabilidades. Mas é importante que você saiba quais são os seus limites. E essa ideia do saber quais são os seus limites, ela é em dois aspectos. Primeiro, para você não invadir a área de outro. Segundo, para você não se fadigar. Para você não acabar se ferindo. Você precisa saber quais são os seus limites, até onde você pode ir, né? Todo líder precisa disso. Todo líder precisa de descanso, precisa de repouso, né? E os liderados precisam entender isso, que todo líder, ele sofre, ele se cansa, e às vezes o liderado está pouco se importando com isso, mas não, nós precisamos ter esta consciência. Aprendendo a ouvir. Moisés estava sobrecarregado e não sabia, ele só percebeu a sua real condição quando seu sogro lhe advertiu a esse respeito. Enquanto Moisés via suas muitas tarefas como algo normal e rotineiro, Jetro as viu como uma tragédia anunciada, né? Olha só, Moisés estava julgando e liderando toda uma nação. É óbvio, né? Isso aqui não tem como fisicamente ninguém dar conta por muito tempo. Então, Jetro percebendo isso, né? O seu sogro percebendo isso, então propôs humildemente, né, educadamente, propôs a Moisés que ele criassem líderes, que ele separassem líderes que estivessem, né, na liderança de determinados grupos, que resolvessem determinados problemas, né, a não ser problemas mais graves que vinham a Moisés, mas que eles resolvessem os problemas pequenos, que às vezes demandavam muito tempo, muito desgaste, né, tanto para Moisés quanto para o povo. E ele então recebe de seu sogro essa advertência, esse conselho, e ele faz isso. E então ele percebe que é mais do que necessário que haja, né, essa delegação de função,
tanto para que o outro cresça quanto para que nós possamos aliviar um pouco o fardo. 2 fatores importantes devem considerar a respeito de Jetro. Ele era mais experiente que Moisés e sua vida era de alguém, sua visão era de alguém que estava vivendo fora daquele contexto. Às vezes a gente, quando está dentro de um contexto, a gente fica bitolado. A gente está olhando só para frente, não consegue ver as situações, né? Às vezes a gente fica muito bitolado mesmo, mas, né, é bom quando a gente tem a humildade de ouvir alguém que está de fora, nos fazer alguns alertas, nos fazer algumas sugestões, nos dar algum direcionamento, como Jetro fez com Moisés. Então, fica aqui um conselho para você, professor, para você, aluno, que vai ser um líder. Não seja arrogante. Ouça, pare para ouvir, é importante. É óbvio que eu vou sempre dizer que você tem que parar para ouvir quem tem conteúdo. Quem não tem conteúdo, não pare para ouvir, porque não vai fazer o menor sentido. Mas pare para ouvir. É muito importante para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Sendo assim, Moisés teve a oportunidade de ser orientado por alguém com uma percepção mais acentuada do que a dele em algumas áreas e que enxugava o quadro e enxergava o quadro de outro ponto de vista, né? Enquanto Moisés entendia toda a situação como responsabilidade dele, porque Deus havia chamado ele, né? Nós temos então o seu sogro, né, que ver de um ângulo diferente que Moisés estava chegando à exaustão nele. Moisés teve a oportunidade de ser orientado por alguém com uma percepção mais acentuada do que a dele em algumas áreas e que enxergava o quadro de outro ponto de vista, né? Como já até falei isso anteriormente, às vezes nós ficamos bitolados e precisamos de alguém para nos corrigir. Nesta ocasião, Moisés demonstrou ter a capacidade de ouvir outras pessoas, qualidade imprescindível a um líder que deseja ser bem-sucedido. É importante a gente sempre pensar que ninguém sabe tudo, né? Que nós aprendemos uns com os outros. Então, um líder que se preza não pode estar fechado numa redoma. Ele precisa aprender com outros. De que adiantaria Jetro identificar o problema e apontar a solução se Moisés não tivesse a disposição necessária para ouvi-lo? Além disso, Moisés demonstrou humildade ao atender o conselho do seu sogro, né? Ele, muito humilde, apesar, né, de ter sido chamado e de já estar na liderança de um povo enorme, mas ele teve a sensibilidade de ouvir seu sogro, o seu conselho, que é muito importante. Aprendemos com o exemplo de Moisés que mais do que falar, o líder deve aprender a ouvir as pessoas com empatia, né? Eu já passei por esse momento sendo líder, de pessoas que veio até a mim não para ouvir eu falar, mas para que eu as ouvisse falar. Então, às vezes o líder, ele cumpre uma função extraordinária apenas ouvindo um liderado que está em angústia. Há espaço para outros. Moisés ouviu a orientação de Jetro e colocou em prática, separando homens capacitados para que o ajudassem, pois a sua missão era impossível de ser realizada sem o auxílio de outros. Êxodo 18:25 diz: e escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, de 100, de 50, de 10, e eles julgaram o povo em todo tempo. O negócio árduo trazia a Moisés e todo negócio pequeno julgava eles, né? Então, eles foram separados e assumiram esta responsabilidade, né? Que é muito importante também estarmos sempre prontos para um chamado em nossa vida. Moisés teve de aprender a delegar tarefas e a se tornar uma pessoa mais humilde, reconhecendo seus próprios limites e o valor dos outros. Na obra de Deus há espaço para todos atuarem. Contudo, é necessário que o líder seja capaz de reconhecer os seus próprios limites e identificar o valor de seus liderados, permitindo que cada um atue dentro da área para a qual foi chamado pelo Senhor, né? Nós já falamos muito sobre isso, que tanto o liderado quanto o líder precisam entender que ambos dependem um do outro. O liderado depende
da sensibilidade, da ajuda, do auxílio do seu líder. E o seu líder também depende de igual modo dos seus liderados. Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência do seu chamado divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir com sua missão no reino de Deus. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.